A parada é a seguinte, a história de Lamine Yamal, vídeo do Outset Sports, que é um canal que eu gosto bastante, mas vídeo longo eles postam muito pouco, só que quando posta é muito bom, tá ligado? Então, primeiramente, todo o meu respeito aqui ao Outset Sports. Vamos assistir o vídeo, lembrando que o canal dele vai estar aqui na descrição pra quem quiser ver depois. Todo mundo que me ha apoyado y visca el Barça y la capital 304. Capital 304, a celebração secreta de um jogador que foi dita no palco mais importante da carreira dos futebolistas após a conquista de um prêmio almejado por todos os jovens. O código que ficou escrito nas chuteiras ao lado de 3 bandeiras de países diferentes, mesmo defendendo apenas uma seleção. Fotos com o Messi, o novo protagonista de um país e o principal nome de um dos maiores clubes do planeta, mas ao mesmo tempo quase impedido de ser tudo isso pela pandemia. Sair da fábrica de jogadores mais insana do planeta, a La Masia, mas ter origens de outros países que geram até um risco de vida para os seus familiares. O pai dele tomou uma facada aquela vez lá, né? Inclusive mó doideira. Olha, a polícia da Espanha prendeu hoje 4 suspeitos de esfaquear o pai do jogador Lamine Yamal. Essa é a misteriosa história da maior joia do futebol. A história que vai revolucionar uma região espanhola cercada por preconceitos e brigas e que promete seguir o passo daqueles que o inspiram. Essa é a história de Lamine Yamal. Mano, é absurda a edição do Outset Sports. Tá aqui pra quem não conhece. Isso aqui é absurdo de boa. Yamal é o jogador mais novo a fazer praticamente tudo o que era possível por um clube. Ao surpreender todo mundo, ele subiu para o time principal muito novo e a situação era tão grave que, enquanto ele disputava os jogos da principal liga do país, precisava ir dormir cedo para poder acordar para a escola no outro dia de manhã. Normal. Acontece com todo mundo. Quem nunca precisou faltar aula porque tinha que jogar um jogo de La Liga profissional, que atirei a primeira pedra, né? Todo mundo... Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Ah, não, pô, você vai faltar a aula de manhã por quê mesmo? Ah, não, porque eu vou ter que jogar a Eurocopa. Gente, quem nunca? Normal, acontece. Yamal foi lapidado no Barcelona e hoje em dia se tornou uma das maiores promessas do mundo. E não é à toa que seu valor de mercado já é o 5º maior do planeta, mesmo sendo tão novo. Mas... Caraca, ele tá atrás só de Haaland, Vinícius, Bellingham e Mbappé. Bizarro. 17 anos, cara. 17 anos. Que loucura. Obviamente, nem tudo começou daí. De Tanger, uma cidade marroquina, até a Espanha. Cruzando todo o Mediterrâneo, uma senhora de 40 anos de idade levou suas malas e o restante do dinheiro que ela tinha juntado, que eram o suficiente para a passagem de avião e para o transporte até chegar na cidade catalã, em busca da oportunidade de ter uma vida melhor. Trabalhando em acampamentos e em casas de repouso, essa senhorita foi levando um filho por cada vez de Marrocos até a Espanha depois. Cara, é impressionante como que o futebol, independente do país, ele tem essa parada, essa capacidade de mudar a vida de muita gente. A gente pensa às vezes que é só aqui no Brasil, tá ligado? Que muita moleque sonha pouquinho, nunca sonha em jogar bola pra dar uma, sabe, uma condição melhor pra família. Quem nunca sonhou com uma merda dessa, tá ligado? Mas, tipo assim, às vezes a gente pensa que é só nosso. Ah, não, só aqui que, sei lá, tem favela, tá ligado? Pô, tô doido pra sair da favela, tô doido pra sair do bairro pobre. Você vê, tipo, os caras lá no Marrocos, do outro lado do mundo, mas basicamente a mesma história, claro, adaptada a outra cultura, mas a mesma coisa, tá ligado? Gente pobre tentando vencer via futebol e tal, loucura. E aí é curioso como é muito comum dos lugares mais pobres surgirem muitas das vezes as maiores joias, tá ligado? É impressionante isso. Eles serem Rocafonda, que era um dos bairros mais perigosos de Barcelona. Abdul foi o primeiro a chegar e logo depois uma criança chamada Mounir Nasraoui se juntou à família que tinham 9 crianças na mesma casa. Depois de crescer e conhecer uma garota que morava no mesmo bairro, o já senhor Mounir e a senhora Sheila Eban. Olha a naipe dessa galera aqui. Se fosse brasileiro, esse mano seria da Assembleia de Deus, tá ligado? Tipo assim, é toda a cara de brasileiro. Decidiram morar sozinhos e logo depois de alguns meses eles viram que a situação financeira da família era bem complicada. Obviamente que, sem dinheiro, a primeira opção era pedir por ajuda e foi exatamente o que eles fizeram. Os dois receberam a ajuda de 2 amigos que mandaram dinheiro para que eles não passassem necessidades, Lamine e Yamal. Como um gesto de gratidão, assim, eu ia falar da hora, mas é da hora que tiveram as pessoas para ajudar. Agora, você está na situação de depender de ajuda para, sei lá, não passar fome ou para, sabe, conseguir pagar as necessidades básicas, pô, obviamente não é uma situação legal, não. Mas que bom que teve gente para ajudar, né? Que bom. Eles prometeram que se um dia tivessem um filho, eles dariam o nome desses amigos para ele. E foi exatamente o que fizeram em 2007, quando Lamine Yamal, a maior promessa do futebol, nasceu. Caraca, o nome dele é o pagar de uma promessa pra amigos que ajudar. Caraca, essa história é real? Porque se for, é uma baita história. Eu não sabia disso.
Pô, muito legal, muito legal. Pô, foda. Com alguns meses de idade, a família do Yamal ganhou uma rifa bem específica e especial, onde eles poderiam viajar para a capital de Barcelona para tirar fotos. Buzeira, eu quero essa rifa, tá? A rifa, o Messi vai vir dar banho no meu filho. Buzeira, como que é o nome desses caras? Quem mais aí que é famoso de rifa no Brasil? Eu não mexe com essas merda não, tá ligado? Quem mais? Aquele Cris Dias também mexe com rifa? Quem mais tá mexendo com rifa? John Vlogs? John Vlogs faz rifa? Boca de... Não sei. Eu quero uma rifa que o Messi vai vir dar banho no meu filho. Ah, não, você vai ganhar um carro. Foda-se, cara. Eu quero o Messi abençoando meu filho. Tá ligado? Eu quero o Messi abençoando meu filho. Um jogador bem específico. Quando chegaram lá, colocaram um recém-nascido em uma banheira azul e o jogador que saiu Wesley Alemão, não quero moto, não quero carro, tá ligado? Eu quero o Messi passando o talento pro meu filho. Se não for pedir demais, se puder arrumar aí pra nós. Cara, olha a carinha dele, essa foto é muito legal. de trás das cortinas era ninguém além de Lionel Messi. Ele mal sabia como segurar um bebê e não sabia direito o que fazer, mas as fotos ficaram tão boas que seu pai... Aqui, ó. Pô, é fofinho, muito legal essas fotos. Esse ensaio fotográfico ter existido. Cara, se o Yamal de fato, imagina daqui a, sei lá, 10 anos, o Yamal de fato virou um bagulho muito foda. Imagina que o Yamal, sei lá, ganhou 3 Champions, 4 Champions, 2, 3 bolas de ouro. Mano, essa foto do Messi dando banho nele vai virar uma das maiores fotos da história do esporte, tá ligado? Porque era muito improvável. Se o Yamal de fato virar um bagulho muito doido nos próximos anos, essa foto do Messi dando banho nele, pô, vai ser um bagulho histórico. Já mas vai ser ainda mais. Vai ser, tipo, cinema pra caramba, tá ligado? Acabou postando elas uns 17 anos depois, com a legenda de 2 lendas em uma foto. E todo mundo teve uma ideia errada da situação. Assim, pera, vou até voltar um pouquinho. De 2 lendas em uma foto. Daqui a, tipo assim, 15 anos, o Yamal hoje tem 17. Daqui a 15 anos, só nessa foto aqui, quantas bolas de ouro teremos? Você tem noção que isso aqui pode ser uma foto de 2 pessoas com, tipo, a maior quantidade de bolas de ouro possível? Tem chance de um bagulho desse? E todo mundo teve uma ideia errada da situação. Lembrando, pode ser que dê errado ainda, pode ser que a carreira dele flop pra caramba, vai ver, ele vira o Ansu Fati e tal, o que seria meio improvável, ele já é maior hoje do que o Ansu Fati foi em qualquer momento da carreira dele. Mas futebol é um bagulho muito doido, vai saber, né, vai saber. Como o pai não aparecia, teve gente acreditando até que o Yamal era filho do Messi, mas não foi bem assim. A situação era mais como ser abençoado pelo deus do futebol, principalmente porque em 2007 era impossível saber tudo que o Messi se tornaria no futuro. 3 anos depois do nascimento do garoto, logo depois de cumprir a promessa do nome, os pais do Yamal se separaram. E mesmo que tenham continuado cuidando do garoto por praticamente toda a vida, os dois se dividiram e isso quase acabou com a carreira do garoto. Pessoal, mas antes uma pausa aqui pra eu te falar da Flash Score. A Flash Score é aquele aplicativo que eu uso pra saber as estatísticas de futebol e você pode usar também de graça, tá ligado? Lá você consegue ver as notas dos jogadores do jogo que você quiser. Você pode ver se você concorda com a nota ou não. E aí você pode testar até a sua própria avaliação. Pô, achei que fulano foi bem hoje, deixa eu ver a nota dele. Além disso, tem também lá os placares ao vivo, as informações, tudo que você precisa saber, tudo de melhor no aplicativo de fute, tudo isso de graça. Link pra download aqui na descrição, funciona pra iOS, né, que é iPhone, funciona pra Android, funciona pra uma batata, certo? Se você usa uma batata como celular, funciona também. Enfim, link aqui na descrição, baixa aí e agora vamos voltar pro nosso vídeo. É nóis. Seu pai amava futebol e inclusive tentou seguir carreira no esporte desde que era novo e... Também um bagulho muito comum aqui no Brasil. Pô, o Neymar mesmo, se eu não me engano, o pai dele já era envolvido no futebol. O Pelé, pô. O pai do Pelé jogava bola. E aí o Pelé, ele foi introduzido no meio do futebol, porque o pai dele, né, sempre jogava bola, então ele aparecia ali nos jogos do pai dele e tal, e o pessoal percebeu que ele levava jeito pra coisa. Assim, o Lamine Yamal é muito brasileiro. Meu Deus do céu. Faltou só um da Silva no nome dele e, sabe, torcer pro Vasco. É só isso que tava faltando. E ele tinha potencial. O problema é que ele precisou trabalhar desde muito novo pra poder... Nós pra caramba. Brasil é nós pra caramba. Ajudar a sua família e cuidar dos problemas da casa, o que afastou o homem do seu sonho de virar jogador. Enquanto isso, sua mãe, que trabalhava no McDonald's na época, pediu transferência pra outra cidade e fez o Yamal se dividir entre os dois por causa disso. O lado bom é que essa... Amigo, pode pedir a cidadania, tá? Pode pedir a cidadania.
Pode pedir a cidadania. Você tem tudo que é preciso pra estar aqui, tá bom? A coincidência fez Lamine acabar sendo inscrito na base de um time chamado La Torreta, e dali a sua carreira no futebol tinha começado. Aos 4 anos, Yamal tinha um treino pronto e preparado. Ele levava a bola para a escola e tomava xingo dos professores diariamente por causa disso. No intervalo, ele jogava sempre que podia com as outras crianças, e no bairro do seu pai, chamado Rocafonda, as coisas eram bem diferentes. O Monte de Esterco Multicultural, como o bairro era chamado, era uma mesclagem de outras pessoas que vieram de fora do país, e mais precisamente, de africanos, imigrantes, sul-americanos e o povo de Maghreb, que precisaram mudar de vida por causa das más E aí você descobre por que tem tanta similaridade com a gente brasileiro. condições que eles tinham. Por causa disso e de vários outros fatores, o bairro se tornou completamente chutado pela Catalunha e pela Espanha como um todo. O bairro ficou bem mais perigoso que o normal, principalmente pela pobreza e pela quantidade de imigrantes no lugar, mas agora ainda não é hora de falar sobre isso. Yamal, pela falta de amigos e pelo grau de risco de ser um descendente africano na Espanha, precisou improvisar, e foi aí que ele aprendeu como poderia fazer para treinar. Na falta de pessoas, o Yamal chegou a treinar com cachorros que corriam atrás da bola, e esse foi um dos segredos que ele mesmo já contou um tempo atrás. Se você consegue driblar um cachorro, consegue fazer isso com qualquer pessoa do mundo. Caralho, o maluco treinava com cachorro. Sabe o que isso aqui me lembra? Rocky Balboa, aquele filme de boxe e tal, com o Sylvester Stallone, treinando, correndo atrás de galinha pra tentar capturar a galinha, porque a galinha é muito rápido, tipo, é difícil, tá ligado? Treinar com cachorro é tipo o Rocky Balboa treinando, tentando pegar a galinha. Fica aí a analogia, nós estamos juntos. Dos 4 aos 6 anos, Yamal começou a treinar na escolinha de base, jogando na formação de 7 jogadores de uma vez, e isso obviamente deu certo. Mas o que pouca gente sabe é que, nesse começo, ele era um falso 9, e não um jogador de ponta, como... Cara, o Lamine Yamal é alto, né? E ele tá crescendo bastante, eu acho que ele já tem 1,82 m ou 3 e tal. Eu vi até o Beckley falando disso, para jogadores dribladores, que é o caso dele. É comum que os caras mais dribladores do futebol, eles não sejam tão altos assim, porque tem uma parada do, como é que fala? O centro de equilíbrio da pessoa, tá ligado? Tem até uma questão física nessa parada, então é até estranho que ele esteja ficando tão alto, tá ligado? Que ele já tenha passado do 1,80 m e por ele ter 17 ainda pode crescer mais, tá ligado? É incomum, não é normal um jogador tipo grande assim ter como característica principal ou uma das principais o drible, não é comum. Joga hoje em dia. O resultado foi o mesmo, ele metia gols a rodo com a perna canhota, e em todas as oportunidades que tinha, se destacava fazendo hat-tricks e dando várias assistências. Num jogo disputado aos 6 anos de idade, o Yamal se destacou completamente, e foi aí que os olheiros da La Masia, a maior base de jovens do planeta, encontrou a nova promessa. Sem pensar 2 vezes, eles jogaram um contrato na mesa do garoto e dos seus pais, que assinaram no mesmo momento. Yamal virou jogador da base do Barcelona, mas o primeiro desafio dele era justamente mudar sua posição de jogo. Lamine acabou sendo da centroavância para testar jogar como ponta, e foi nessa atacada de sorte que o Barcelona realmente descobriu o potencial do jogador. Quem assiste os jogos do Barça percebe nitidamente que, apesar dos dribles, da velocidade, dos chutes e do posicionamento, a melhor característica do Yamal anda bem longe disso. A coisa que ele mais sabe fazer é ter consciência de campo, e mesmo que ele não faça gol ou dê a assistência, a criatividade dele e a tomada de decisão são ridículas de absurdas para a pouca idade que ele tem. E isso já acontecia mesmo quando ele era bem novo e estava na mira dos olheiros. Depois de chegar na base do Barcelona, Yamal passou um tempo treinando no Juvenil B, e foi aí que a famosa pandemia começou. Os jogos e os treinamentos pararam, e tudo o que ele poderia fazer era continuar com a estratégia de treinar com seus cachorros em casa. Como não poderia haver contato humano por um tempo que eles ainda desconheciam, Yamal passava a maior parte do tempo treinando e vendo vídeos dos seus ídolos, Neymar e Messi, na maior parte do tempo. Felizmente, a pandemia acabou e ele pode voltar a jogar, mas muito tempo de treinamento tinha sido jogado fora e o desenvolvimento do futuro atleta não parecia mais o mesmo. Acontece que Yamal voltou ainda mais forte e logo subiu para o Juvenil A, o que durou ainda menos tempo porque o herói tinha acabado de chegar no clube. Depois de perder o maior ídolo da história do clube, vindo da pandemia que destruiu a venda de camisas, ingressos e praticamente qualquer outra renda do clube, o Barcelona percebeu que estava financeiramente quebrado. Eram salários altos, jogadores com muita idade e problemas até mesmo para trazer novos nomes, por mais baratos que fossem na época. Enquanto eles tentavam trazer novos nomes, alguns preferiam sempre inverter o papel e acabar indo para o Real Madrid. Endrick e Güler, 2 jogadores bem novos, foram nomes que estavam na mira do Barcelona, mas optaram por ir para
para o Real Madrid pelo momento do clube e pelo salário mais alto, justamente pela queda do clube catalão. Barcelona passou por momentos complexos. Técnicos afundaram o time e como não... Pô, é absurda a qualidade dos vídeos desse mano. Não sei se é ele mesmo que edita ou se ele paga pra alguém, mas enfim, independente. Pô, muito bom. Muito bom, muito Não bom. existia dinheiro algum, a solução mais simples foi subir alguns jogadores da base para o elenco principal, e foi assim que o Barcelona começou a levar nomes novos ao topo do futebol. Pedri, Gavi e Ansu Fati balançaram o mundo do esporte como novas promessas, e os três tiveram muitos holofotes logo de cara. Com a chegada do Xavi, uma lenda do clube que virou técnico há pouco tempo, as coisas melhoraram muito para o clube. Mesmo não tendo sido o melhor técnico possível, o Xavi fez uma das coisas mais importantes da história do clube, que inclusive não vai ser lembrada pelo resto da história. Ele levou um clube falido e desorganizado ao topo do futebol novamente. Logo no começo do seu comando, Xavi deu muitas oportunidades para os jogadores da base, principalmente porque foi isso que aconteceu com ele e com seu amigo de meio campo, Iniesta. Como os dois subiram da base, ele decidiu dar a mesma oportunidade para os novos talentos, e foi assim que Pedri e Gavi chegaram ao nível de hoje em dia. Ansu Fati não teve muita sorte, foram muitas lesões e pouco desempenho nas chances que ele tinha. Por isso, e pela pressão absurda de ser o novo Messi, a carreira do Ansu Fati foi praticamente jogada de escanteio e ele foi esquecido rapidamente pelos fãs, e sim, isso é importante. O Barcelona voltou a se estabilizar um pouco e eles contrataram outros jogadores novos que ajudaram bastante, até nomes de peso como Lewandowski chegaram no clube por causa de uma nova parceria milionária que salvou o clube. Depois de mudar... Cara, o Leva ter escolhido ir pro Barça, mesmo o Barça atravessando um momento muito ruim, atesta sobre a grandeza do Barcelona. Porque assim, o Rafinha pra lá, o Koundé também, que é um bom jogador, mas estava num time mediano, é natural que esses caras queiram o Barcelona, tá ligado? Mas o Lewandowski, ele já era jogador e campeão do Bayern de Munique. Tipo assim, ele por vontade própria falar, cara, eu acho que eu quero, sabe, viver o Barcelona. Acho que o mesmo vale pro Gundogan também, que opta por sair do City, campeão da Champions, com Guardiola, por falar, cara, eu quero ter experiência em Barcelona. Isso mostra muito sobre a grandeza do Barcelona, porque aquela altura do campeonato, por mais que o Spotify tivesse fechado ali e tal, e fosse dar uma grana, mano, o que motivou, eu imagino, né, eu espero não estar falando besteira aqui, mas o que motivou o Lewandowski ir pro Barcelona não é tipo assim, eu quero simplesmente ganhar mais. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas provavelmente não. O que motivou o Leva, que já era o Leva, querer ir pro Barça, não é tipo assim, eu quero dinheiro, foda-se o jogo, eu quero dinheiro. Tá ligado? Era o nome do É estádio, muito grande o estampar a Barcelona. logo na sua camisa já tinha passado um ano desde a chegada de Xavi, então era hora de começar a subir jogadores novos da La Masia, e foi exatamente isso que o Xavi fez com Lamine Yamal. Logo no primeiro jogo, gol. No segundo, participações importantes que mudaram o nível da partida. Em apenas 2 jogos oficiais, Yamal já havia mudado completamente o patamar do clube, que há um ano estava completamente quebrado e sem dinheiro, nem mesmo com as vendas de camisas. Logo que começou a sua carreira, Yamal começou a passar pelo mesmo que Ansu Fati, e por isso aquele assunto era tão importante. O jogador espanhol começou a ser diretamente comparado ao Messi, e essa pressão poderia facilmente acabar com a sua carreira. Além de praticamente colocar o Rafinha, que era uma das maiores contratações do Barça, no banco, o Yamal começou a mostrar que não sentia a pressão desse apelido, ou até mesmo do jogo. Por sorte, Era uma questão, né? Porque o Rafinha, pô, ele jogava só ali na direita, que hoje é a posição do Yamal, e tipo assim, pô, tá, agora o Rafinha com o Yamal começando a jogar bem, o Rafinha virou reserva. Mas e aí? O Rafinha é um jogador de mais ou menos 50 milhões de euros, que é mais ou menos ali que foi pago. E ainda tinha um Al Hilal que virava e mexia e falava, mano, e esse Rafinha, vocês não querem vender, não? Pô, 70 milha. Aceita? 80 milha. Sabe, o Al Hilal sempre falando, mano, e o Rafinha? Não quer passar o Rafinha pra cá, não? E aí o Rafinha tinha virado reserva, o Rafinha tinha muito pra sair do Barcelona. Tinha muito pra sair do Barcelona. Porque, cara, eu virei um cara que foi jogado pra escanteio. O Lamine Yamal dominou minha posição. E aí? E agora? Hoje joga em todas as posições. Então, exatamente. Aí o Rafinha se reinventou, virando um cara que, mano, eu não dependo mais da ponta direita. Você me joga na ponta esquerda, eu jogo. Você me joga centralizado, eu jogo, tá ligado? Mais meio campista do que atacante, jogo também. E aí o Rafinha, ao invés de virar um cara inútil no elenco, ou talvez não inútil, mas pouco utilizado, ao invés de virar isso, ele virou o cara que vive a melhor temporada dele. Então, tipo assim, ele se reinventou pra uma versão melhor do que nunca, tá ligado? Gavi e Pedri já tinham mais experiência e ele meio que não subiu sozinho. Fermin Lopes, Marc Guiu e Cubarsí chegaram praticamente... Que é sacanagem também. Tipo assim, ainda tem esses dois, mas porra, na mesma hora que tá surgindo no seu time Lamine Yamal, também tem um Cubarsí surgindo.
Pô, meu Deus do céu, tá? Se fosse só o Cubarci já era muito, tá ligado? Se fosse só o Cubarci já era... Pô, já tá revelando muito bem. Mas é Cubarci e Lamine Yamal, o que é isso? Juntos no time, então o Barcelona estava praticamente remodelando com as joias que eles mesmos lapidaram. Depois de ganhar a Liga Espanhola pela primeira vez, o Xavi lembrou que o Yamal ainda era um garoto, até mesmo porque ele não pode comemorar a vitória deles por ter que acordar cedo e ir para a escola no outro dia de manhã. Agora, Yamal era um nome importante do time, mas ainda tinha mais um desafio na carreira. A Eurocopa. Ao ser Fermin convocado também é pela bom. Espanha, o Yamal fez uma coisa muito absurda. A primeira, jogar contra a seleção brasileira e enfrentar uma das outras jovens promessas do mundo pela primeira vez. Época boa, hein? Brasil e Espanha. Brasil na estreia. Quem que era? Era o Dorival. Dorival estreando. Estreou contra a Inglaterra, depois jogou contra a Espanha no Bernabéu. Pô, que época boa, hein? A gente vê no Brasil jogar bem, ganhando da Inglaterra em Wembley. No fatídico dia que o Endrick dá pela primeira vez a declaração do não, porque é isso, sou muito fã do Bob Charlton, muito fã, primeira vez. E aí depois a gente joga contra a Espanha, o jogo termina empatado porque a gente foi garfado pela arbitragem, mas enfim, o Brasil jogando muito. Nossa, que época boa. Ali a gente achou, mano, se pá, tem um time nascendo aqui, hein? Pô, jogaço contra a Espanha, tá ligado? Aí... Na época, né, era... Mano, a gente tá jogando contra a primeira prateleira da Europa e estamos jogando bem. Se não fosse uma questão de arbitragem, a gente teria ganhado na casa deles. Pô, esse Brasil empolga, né? Né? Não empolga não, porque aí o tempo foi passando e tal, e a gente viu que provavelmente aquilo lá foi mais cagada, mais sorte de iniciante do que qualquer indício de realmente trabalho bem feito. Dorival não, Ancelotti, cumpra seu contrato, a seleção já tem treinador. Endrick e Yamal, os maiores nomes por trás do futuro do futebol e aqueles que vão se enfrentar em vários clássicos na Espanha, se enfrentaram no amistoso e os dois se destacaram. Endrick empatou o jogo no final da partida e Yamal colocou cada detalhe do jogo no... Ainda tinha isso, o Endrick jogando pra caramba. A gente falando, não, que isso, meu Deus do céu. Assim, não é querendo me empolgar não, mas... É o novo Ronaldo, tá ligado? A gente quase que nessa. Bolso e sem esforço nenhum para fazer isso, mesmo enfrentando jogadores com mais experiência. Depois disso, Yamal foi ovacionado em pleno Bernabéu, o estádio do seu maior rival. Para te dar uma ideia, o único jogador antes dele a fazer isso não foi nem mesmo Messi, mas sim outra lenda do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho. Depois de sair com o troféu de melhor jogador da partida, eles se prepararam para a Eurocopa e o Yamal viajou junto com a sua equipe para conhecer o seu novo melhor amigo. Nico Williams e Lamine viraram muito amigos e isso é bem autoexplicativo. Os dois têm... Até contra o México, o Endrick jogou bem. Esse jogo contra o México é aquele que ele faz gol no finalzinho, né? Ele entra no final, porque foi time reserva, e ele faz gol. É isso, não é? Descendência de outros lugares, e seus parentes eram imigrantes que precisaram ir para a Espanha atrás de uma oportunidade. A dupla fez o que todos esperavam, colocando a Eurocopa debaixo do braço, mas não pararam por aí. Além de gols e assistências, os dois foram os melhores jogadores da competição para muita gente. Não é à toa que Yamal ganhou o troféu de melhor jogador jovem da Euro, mesmo tendo... Nunca pergunte quem foi eleito o melhor jogador dessa competição. Nunca pergunte. Rodri, ele mesmo. Praticamente 16 anos de idade, no começo da competição e terminando ela com 17 anos. O jogador era tão bom que a Espanha infringiu uma lei alemã para deixar ele em campo. Essa lei não permitia que menores de idade trabalhassem acima das 10 horas da noite. Mesmo tendo saído da partida antes do tempo, o Yamal quebrou essas regras e a Espanha quase foi penalizada por isso. Tá ligado aqui no Brasil que tá tendo aquele pastor de 14 anos lá? O The King, The Power, essa, tá ligado? Enfim, o cara quase que caiu na mesma lei que ele, tá ligado? Foi por isso aqui que o conselho tutelar falou, mano, esse moleque não pode jogar não, é quase o mesmo bagulho. Depois de ganhar a competição e finalmente terminar a escola, o Yamal voltou pro Barcelona, mas dessa vez o ponto-chave para o futuro da sua carreira estava... O pastor Mirim é o Miguel, o Of The King, The Power, meu Deus do céu, pastor. Prestes a acontecer. Lamine Yamal, coma o seu presunto, foi uma das frases que mais ecoaram pelas ruas da Espanha depois do título. Assim que a Eurocopa se encerrou, muitos dos torcedores espanhóis não comemoraram torcendo pelo Yamal e agradecendo ele pela vitória complicada, mas sim tendo preconceitos com ele por alguns motivos. Ter 3 bandeiras em sua chuteira magoou os torcedores espanhóis, mas ele não parou de usar nenhuma delas em nenhum momento, só deu mais prioridade para as bandeiras que representavam o país das origens dos seus pais, Marrocos e Nova Guiné. Depois disso,
Yamal fez a comemoração dos números 304, vestindo a camisa espanhola, e isso também irritou alguns torcedores. A comemoração do Yamal, assim como as bandeiras que ficaram registradas desde que ele subiu para o profissional, é bem simples. São os 3 últimos números do código 08304. Esse é o código postal de onde o Yamal cresceu, justamente do bairro Rocafonda. Caraca, não sabia desse bagulho. Legal. Legal. Eu sempre vejo ele fazendo esses sinais e tal. Mas pra mim ele tava, sei lá, fechado com o comando vermelho, tá ligado? Mas é só, tipo, DDD do bagulho. Pô, interessante, interessante. Que sofre preconceitos diretos de grande parte dos espanhóis. Então aí, pra quem tava em dúvida, não, Lamine Yamal não está fechado com PCC, nem com comando vermelho, não está fechado, tá? Pra quem tava em dúvida. Pela quantidade de pessoas imigrantes do lugar. Yamal se orgulha de usar esse número, tanto que foi a frase principal do seu discurso ao ganhar o prêmio de melhor jogador jovem da temporada. Hoje em dia, o bairro anda melhorando cada vez mais e as crianças Não encosta na Bahia, hein? Pois é, lá dá ruim, lá tá ligado. que amam futebol veem o fenômeno que tem conquistado o mundo como uma nova inspiração para todo lugar. A parte da família do seu pai era de Marrocos, e lá a religião predominante não permite que as pessoas comam carne de porco de maneira alguma. Por saber disso, algumas ruas da Espanha fizeram cantos como esse sobre o Yamal comer a carne de porco na tentativa de atacar o jogador pelo mesmo assunto que fez seu bairro ser perigoso e excluído da mídia e dos ricos. Muito raro, né? Galera europeia tendo preconceito aí, muito raro, muito incomum, quase nunca aconteceu. Europeia ainda mais espanhola em específico, muito raro, né? A gente não tem caso nenhum de racismo sendo praticado na Espanha contra ninguém, né? Nunca virou notícia, nunca. Muito raro. Incomum, hein? Incomum. Jamais. Vinícius Júnior, muito bem tratado em todo lugar que pisa. Coisa linda de ver. Para piorar ainda mais a situação, seu pai acabou se envolvendo em uma briga pouco tempo depois naquele mesmo bairro chamado Rocafonda. Depois de ser esfaqueado, seu pai ficou em estado grave, mas ficou furioso com os torcedores espanhóis que não conseguiam agradecer seu filho pela vitória. Então, mesmo antes de se curar totalmente, ele saiu do hospital às pressas e foi embora para sua casa. O pai dele é porra louca também, né? Assim, esses mano é muito BR, eles só não sabem, mas eles são muito BR. Isso tudo, além de servir como combustível para o Yamal, foi uma inspiração para ele entender que está fazendo um bom trabalho, e então as coisas no Barcelona mudaram totalmente. O Xavi e a diretoria do Barça brigaram e ele acabou sendo chutado para fora do clube. Com isso, a chegada de um novo técnico iria acontecer de qualquer jeito. E não era qualquer técnico que tá chegando. Não era o Fernando Diniz. Era o fucking Hansi Flick no bagulho, calma lá. Não é à toa que o Barcelona tinha voltado ao topo, porque eles contrataram um dos melhores que tinham no mercado. A chegada de Hansi Flick, além de potencializar jogadores com quem ele já tinha trabalhado no passado, como Lewandowski, fez outros talentos surgirem. Yamal e Rafinha viraram 2 dos melhores jogadores do planeta, e não é à toa que o Barcelona vem ganhando a maioria das partidas com mais de 3 gols de vantagem. Quando o Rodri ganhou a bola de ouro, uma grande parte do seu discurso foi voltada para ninguém menos que Lamine. Segundo o Rodri, ele é um dos futuros jogadores que devem ganhar esse prêmio, e não existe alguém que discorde disso. Além de já ter números melhores que os de Messi e ter títulos mais importantes na mesma idade... Mano, eu já falei isso no YouTube, já falei isso no Instagram, e vou falar de novo. O Lamine Yamal, presta atenção, com 17 anos, o Lamine Yamal tem números melhores do que o Messi tinha com 20. Isso quer dizer que ele é melhor que o Messi? Não. Isso só quer dizer o quão impressionante é a capacidade dele de ser prodígio, tá ligado? Com 17, ele tem números melhores do que o Messi com 20. E quando você é muito novo, um ano a mais ou a menos faz muita diferença. Depois você já tá lá nos 25, de 25 para 26 para 27 é pouca coisa, tá ligado? Mas quando você tem ali de 17 para 18, 18 para 19, faz muita diferença. Tipo assim, o Neymar com 17, ele não era nada, o Neymar com 19, ele era top 10 da bola de ouro. Mesmo jogando no Brasil, então faz muita diferença. O Lamine com 17 tem números mais impressionantes do que o Messi com 20. É grosseiro, é absurdo. Novamente, não quer dizer que ele vai ser melhor do que o Messi, mas sabe, é impressionante, é impressionante. Isso aqui, ó, isso aqui não é pouca bosta, não. Isso aqui definitivamente não é pouca bosta, tá bom? Isso aqui é doideira. O Yamal tem o potencial para ser o maior vencedor do prêmio de todos os tempos. Vale a pena avisar que daqui pra frente o vídeo vai ficar bem mais hipotético, porque nós vamos prever a carreira do jogador, então eu te convido para voltar daqui a 5 anos para ver o quanto acertamos nesse vídeo. Yamal já evoluiu absurdamente desde que o Flick chegou no comando do Barcelona, e além de formar um trio perfeito com Rafinha e Leva, o Yamal tem a projeção de ser ainda maior do que os gigantes do futebol. Aos 17 anos de idade, ele já está cotado. Mano, ele é purinho Neymar jogando bola, só que com a perna canhota, tá ligado? Ele é purinho Neymar.
Você espelha a imagem, parece que é o Neymar que você tá vendo em para campo. estar entre os 8 favoritos da bola de ouro, e se as previsões de evolução dele continuarem assim, o Yamal provavelmente vai ter pelo menos 3 bolas de ouro aos 23 anos de idade, o que superaria os números insuperáveis do Messi. Como ele joga na Espanha, que tem se tornado uma potência, dá para prever que o Yamal vai ganhar vários outros títulos com a sua seleção, o que também faria ele ganhar mais prêmios que o Messi levou tempo para acumular. Aos 19 anos, Yamal vai jogar a Copa do Mundo de 2026 e, se conseguir ganhar ela, vai estar na mesma prateleira do Mbappé e rumo à mesma prateleira de nomes gigantes como o do Fenômeno, por exemplo, que ganhou a Copa com mais ou menos essa mesma idade. No Brasil, uma das maiores dificuldades é que os jogadores só vão para a Europa quando estão mais velhos e por enquanto só existem poucos casos, como Vini, Endrick e Estevão, que têm a oportunidade de chegar bem antes do esperado na elite do futebol. Pelo seu primeiro time ser justamente o Barcelona, Tipo assim, essa parada da dificuldade que nasce brasileiro, todo mundo sabe que hoje em dia, quando faz 18 é que vai, né? Antigamente, igual no caso do Neymar, era com 20 e pouquinhos. Hoje em dia, o Real Madrid compra com 2 meses de vida. E aí, quando você faz 18 anos, você vai lá pro Real Madrid. Você vai pro Chelsea, no caso do Estevão. E aí, pensa o seguinte. O Estevão vai chegar no Chelsea com 18 anos. Aí, ele vai fazer o primeiro jogo dele na Europa. O Yamal, com 17, completou na última partida do Barça o 100º jogo dele como profissional. Ou seja, com 17 anos, ele já tem 100 jogos no profissional europeu. 100 jogos. O Estevão, o Endrick, o Vini, quando fizerem 18, né, quando fizerem, outros quando, né, no passado fizeram, eles fizeram o jogo 1 na Europa. O Yamal com 17 tem 100 jogos. É uma diferença muito doida. pelo seu valor de mercado, que já chegou nos 150 milhões, e por ele já ser titular na Espanha, a tendência é que o Yamal consiga ter números maiores do que quase todos os jogadores. Como o corpo do Yamal é bem treinado e ele segue aumentando de tamanho ano após ano, o Yamal tem pouquíssimas lesões, mesmo sendo tão novo e jogando por... Essa é a vantagem de ser europeu. Porque tem coisa aqui que nem é exatamente sobre merecimento, tá ligado? É só, tipo, sorte de ser europeu mesmo. E aí a gente vê também que no caso dele em específico, que é alguém que veio de uma família bem de baixo, ele não é europeu típico, tá ligado? Ah, não, nasci com a vida boa, a vida ganha. Não, você vê que é uma família bem, sabe, que veio de baixo e tal, que justamente o futebol é a ferramenta pra mudar de vida. Mas de qualquer forma, né, europeu, está ali na Espanha e tal, europeu, não deixa de ser. por tanto tempo. Isso é ótimo, porque a tendência é seu corpo ficar ainda maior e mais O corpo do The Rock é foda. resistente com o tempo. A mentalidade dele também é outro Ô, gente, calma aí, os caras tá falando, que isso aí, inchado? Calma aí, gente, calma aí, calma. ponto assustador. Depois de ganhar do Real Madrid em pleno Bernabéu, o Yamal fez a comemoração do Cristiano Ronaldo na cara da torcida, e isso tudo após sofrer gritos preconceituosos. Quando a partida acabou, ele deu uma entrevista dizendo que não se importa com o que dizem. Além dele estar acostumado com isso e significar que está fazendo um bom trabalho, o Yamal disse que, no final das contas, sou eu quem está em campo e sou eu quem marca o gol. Como o Barcelona está em Filha da puta, com um bom potencial. E essa mente aqui é um bagulho doido. recente, dá pra começar a sonhar com títulos para o futuro. Sem Guardiola no City, sem o Real em boa fase e ganhando de um Bayern de Munique com 4 gols, o Barcelona vai se tornando uma potência novamente, e se as coisas continuarem assim, ele poderia superar todos os jogadores da história. É óbvio que isso seria uma projeção perfeita, então colocando os pés no chão, o Yamal deve... Isso aqui, ele tá tipo assim, mano, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, o que provavelmente não vai acontecer. encerrar sua carreira É normal que apareçam problemas de acordo com o que a vida vai andando. com pelo menos umas 5 bolas de ouro, mais de 500 gols e pelo menos 400 assistências. Sobre os títulos, tudo isso não depende dele, mas ele provavelmente chegará aos mesmos números do Messi. Se a boa fase do Barcelona Ah, tá, títulos. Eu ia falar, não, ele não faz tanto gol, título. continuar, se o Flick continuar no comando por um tempo, e obviamente se você comentar aqui Opa! Quem viu, viu, hein? do Barcelona continuar, se o Flick continuar no comando por um tempo, e obviamente Que é isso aqui? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Ó, tem 2? É 2 iguais. Que é isso aqui? Tem aqui também Victorando, muito bom também. Eurofutizadas, bom demais. Esse canal Fute, a gente já viu. Mas enfim, Josão mencionado, nós estamos juntos. Alto react. se você comentar aqui embaixo o que achou do vídeo. Aproveitar para me seguir para ver mais conteúdos assim, Acabou? E obviamente deixar o seu like para apoiar a nossa. Mano, o like já tá dado, o canal dele tá aqui, Out7 Sports. Como eu falei, ele posta pouco. Mas, meu Deus do céu, que vídeo foda. Meus aplausos aqui. Link na descrição. Realmente, tipo, se você ainda não é inscrito, dá uma moral lá. Ele posta bem mais quantidade de vídeos curtos, tá ligado? Que também são tão bons quanto videozaço. Meu mano do Out7, não sei seu nome, deixa eu ver se tem na descrição o nome dele. Não tem Instagram, não tem nada, não tem nem muito como descobrir
Tipo, não tem Instagram pessoal, não. Não tem Instagram pessoal, não. Mas, de qualquer forma, meus parabéns. O conteúdo é muito foda.